Olha só, esse é o nosso primeiro Perguntas da Quarentena. Olá, terráqueos! Para você que está aí de quarentena, eu me chamo Júnior Silva, eu sou professor de História e Filosofia da Educação Básica e estou de quarentena dando aula do aconchego do meu lar, já que não podemos estar andando por aí, né, para evitar que o grande inimigo, esse sim que é o grande inimigo, continue aí mais tempo entre nós. E nesse período que eu estou aqui de quarentena, interagindo com as redes sociais, eu tenho recebido muitas perguntas, porque as pessoas elas acham que por você ter uma formação específica numa determinada área, você não se torna um bacharel ou um licenciado naquela área. A pessoa acha que você se torna um vidente, que você é capaz de prever o futuro, que você é capaz de dar resposta para as grandes questões da humanidade. E eu tenho recebido algumas perguntas pelas minhas redes sociais, tenho recebido perguntas de alunos, de alunas, tenho recebido perguntas de amigos, familiares, conhecidos e algumas pessoas descartáveis das minhas redes sociais. Você deve estar aí pensando, né? Será que eu sou esse descartável? Será? Quem sabe? Talvez. Descartável ou não, você é importante para manter esse isolamento aí e garantir que a gente saia o mais rápido possível dessa pandemia. Eu separei algumas perguntas aqui, né? A primeira é a seguinte: se eu beber álcool gel, será que eu consigo combater o coronavírus? Olha, eu acho que a melhor pessoa para responder isso é você, porque para ter feito uma pergunta dessa, você deve ter bebido 1 litro de álcool gel. Outra pergunta aqui. Júnior, nesse período de isolamento, temos visto muitos músicos fazendo shows através do Instagram. Também gostaria de fazer uma live pelo Instagram com uma apresentação ao vivo, mas o problema é que eu não sei tocar nenhum instrumento e também não canto bem. Você acha que eu deveria colocar uma música e fingir que estou tocando? Sim. Uma outra pergunta aqui é a seguinte: Júnior, você acha que essa pandemia que estamos vivendo, ela pode ser comparada com a peste negra do século XIV? Bom, vamos lá. O que a gente chama de peste negra? Foi uma epidemia de uma doença levada para a Europa, lá no século XIV, através dos ratos, na verdade, da pulga do que os ratos tinham de navios que chegavam da China. Caramba, o pessoal que adora uma teoria da conspiração deve estar vibrando agora de alegria. Mas enfim, navios que iam para a China fazer comércio, quando eles voltavam eles traziam esses ratos e a pulga desses ratos trazia uma doença que começou a se espalhar por toda a Europa, causando uma doença terrível que provocava feridas pelo corpo todo, bolhas de sangue escurecido. Por isso o nome também é atribuído a essa doença, peste bubônica, porque gerava bulbos, bolhas de sangue escurecido pelo corpo todo. Ela se espalhava pela tripulação dos navios, que quando chegavam na Europa começaram a transitar, começaram a transmitir para as pessoas da Europa, além dos próprios ratos que desciam dos navios e também passavam a transitar no meio das grandes cidades europeias. O que a gente pode identificar de semelhante ou de diferente, de pior ou de melhor? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está na Europa do século XIV, as condições sanitárias eram absurdamente precárias, você não tinha nenhum tipo de saneamento nas cidades, as casas não tinham saneamento. Então, todos os dejetos, tanto os dejetos, né, de lixo produzido pelas pessoas, quanto dejetos das necessidades fisiológicas delas, eram descartados em qualquer lugar. Então isso, com certeza, é considerado pelos historiadores um dos principais fatores que fez essa proliferação acontecer. E nós não temos esse cenário aqui, embora no Brasil ainda você tenha regiões que tenham condições sanitárias muito precárias, né? Mas de maneira geral a sociedade lida melhor com a sua produção de lixo, de dejetos, então isso já é um fator positivo que faz com que não seja igual. O outro fator é que a ciência médica da época, ela era uma ciência praticamente inexistente do ponto de vista do que a gente tem hoje, né? Não se tinha a mínima noção do que era aquela doença, havia alguns esforços para entender, mas a gente estava num período muito dominado pela mentalidade religiosa da Igreja Católica, que não deixava avanços científicos e conhecimento médico avançar muito. Então isso teria contribuído também para as dificuldades para lidar com a doença. E hoje nós temos aí um esforço mundial, um esforço global, temos uma organização como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ajuda a lidar melhor com isso, ela organiza esforços no mundo todo para poder encontrar soluções e respostas para quando grandes epidemias, doenças como essa, se abatem sobre a sociedade. Um ponto negativo que nós temos, uma das coisas que contribui para que uma doença como essa vire uma pandemia, ela tome essa escala global, é a circulação de pessoas pelo mundo. E por um motivo óbvio, de uma sociedade que não tinha a evolução tecnológica que a gente tem hoje, a Europa do século XIV era uma Europa de mais dificuldade de mobilidade das pessoas pelo mundo. As pessoas não era tão simples você ir de um lugar para o outro. Para viajar por grandes distâncias tinha que ser por navios,
e isso era uma atividade extremamente complicada. E para circular dentro das cidades, nas próprias regiões, né, o que tinha de mais eficiente era cavalos. Então a circulação de pessoas era muito mais difícil. Hoje não. Inclusive, o que contribuiu para o Covid-19 se espalhar pelo mundo todo é justamente que hoje existe muito mais facilidade para que as pessoas circulem pelo mundo. Tomei a vacina contra o sarampo no ano passado. Você acha que ela irá me proteger contra o coronavírus? Júnior, como você pretende fazer para cortar o cabelo? Olha, eu pretendo nunca mais cortar o cabelo. Inclusive, eu pretendo ficar igual aqueles mendigos que ficam xingando a gente na rua. Você acredita que o isolamento é a melhor forma de lidar com a pandemia? Sim. Inclusive, gente, não tem jeito. O que a gente está vendo acontecer em outros países, hoje a Itália chegou a 1.000 mortos em 24 horas. Isso é um número de mortalidade diária maior do que a gente vê em várias guerras que já aconteceram ao longo da história no mundo. Claro, a gente já percebe que essa situação ela vai ter um impacto brutal na economia, a gente já está percebendo isso acontecer, a gente vai ter que se recuperar aos poucos, a gente vai ter muita dificuldade, mas toda a dificuldade econômica ela pode ser superada com governos que tenham atitudes positivas e eficientes, com as pessoas acionando uma rede de solidariedade, amigo ajudando amigo, família ajudando família. Então dá pra gente conseguir aos poucos se recuperando. Agora, a perda do controle de uma epidemia como essa, a gente talvez não tenha a mínima noção de que dimensão pode se chegar a dificuldade para poder se recuperar depois. Um exemplo disso é justamente a peste negra, a peste bubônica lá do século XIV. Claro, em outro contexto, com outros elementos, mas houve uma grande mortalidade. Em várias regiões da Europa, mais de 1/3 da população morreu. Uma coisa terrível, você imaginar que a cada 10 pessoas, 3 ou 4 pessoas haviam morrido. Imagina, você de repente começar a ver do seu ciclo de relacionamento, a cada 10 pessoas, 3, 4 com a possibilidade de virem a morrer. Isso diminuiu muito a população da Europa. Isso deixou uma escassez de mão de obra muito grande na Europa, que passou a não conseguir gerar os recursos suficientes para poder alimentar toda a população que conseguiu sobreviver. A Europa levou praticamente um século para se recuperar e chegar aos níveis de capacidade de produção antes da peste negra. Por isso, não tenho dúvida, isolamento nesse momento é a melhor opção, mesmo sabendo que a gente vai passar por algumas dificuldades para se recuperar. Júnior, o que é melhor para uma quarentena? Roblox, Fortnite, Free Fire ou LOL? A dedonha. Você não precisa só jogar jogos eletrônicos, embora eu goste muito, sou entusiasta de jogos eletrônicos, mas você pode inventar várias outras coisas, né? Você pode soltar pipa na frente do ventilador, você pode jogar bolinha de gude no tapete da sala, né? Inclusive, a minha geração é uma geração que ficava desqualificando muito a geração de vocês, dos adolescentes de hoje, né? Chamando vocês de geração Nutella, que só ficava em casa jogando videogame, que não praticava esporte, só ficava jogando bolinha de gude no tapete da sala. Olha só, agora vocês vão mostrar para eles que vocês é que sabem realmente viver. É como diz aquela passagem bíblica, os humilhados serão exaltados. Esse foi o nosso primeiro Perguntas da Quarentena. Assim que nós tivermos mais perguntas, relevantes ou não, volto aqui para poder compartilhar ela com vocês. Adeus, terráqueos!